Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu falarei sobre mais 2 filmes que você pode assistir para ampliar os seus estudos sobre constelação familiar sistêmica. O primeiro filme é O Castelo de Vidro. Esse filme é muito interessante, mostra a história de uma família que foi construída com base em pais com algumas ideias um pouco diferentes do convencional, e as coisas estavam caminhando até que os pais acabam perdendo os seus recursos por uma série de fatores, né? E os filhos começam a sofrer com essa perda, né? A sofrer com as dificuldades que vão aparecendo na vida familiar e, ao mesmo tempo, com a irresponsabilidade dos pais. É interessante porque esse filme, ele mostra as trocas de dinâmica, ou seja, quando os filhos começam a assumir o lugar dos pais e quando os pais agem como se fossem filhos, né? Mas, por outro lado, ele também mostra o quanto você rejeitar essa história familiar leva a uma vida que até pode ser bem sucedida, mas que não é uma vida feliz. Então, essa história ela é cheia de nuances, né? Não é uma história feliz o tempo todo, digamos assim, certo? Mas é interessante que você insista e assista até o final, porque fica muito claro como quando nós rejeitamos a nossa história familiar, mesmo sendo uma história difícil, né? Então não se tira, digamos assim, o ponto de vista, né, de um dos filhos ali que vocês vão entender assistindo o filme, tá? Não se exclui isso, mas excluir a nossa história, seja ela qual seja, faz com que a nossa história não tenha um bom desfecho, porque nós acabamos nos distanciando de quem nós somos de fato, né? Precisamos lembrar que a nossa Constituição é 50% pai e 50% mãe, referindo-se aos pais biológicos, e independente do que eles fizeram e das escolhas deles, essas partes estarão sempre dentro de nós, certo? Então o filme ele mostra isso, né? Rejeitar a história familiar em última instância, uma rejeição de si mesmo, que faz com que a pessoa se distancie de quem ela é de verdade, e quando nós não estamos vivendo a nossa verdade, fica muito difícil ser feliz, mesmo quando você tem uma excelente condição financeira, certo? Então vale muito a pena para perceber aí as nuances do filme. E um outro filme, que eu assisti inclusive esse final de semana, que eu vi diversas indicações, é o filme Dois Corações, que estava disponível na plataforma Netflix. Não sei se quando você acessar esse vídeo ainda estará, né? Mas o filme Dois Corações já traz uma perspectiva um pouco diferente, né? Ele mostra como a história de duas famílias acabam sendo unidas por conta ali de algumas situações do destino. Então, nesse caso, né, da história dos dois corações, é interessante porque mostra uma perspectiva um pouco mais ampla da constelação familiar, que seria a perspectiva de que a constelação ela acontece a nível macro. Nós temos, às vezes, a impressão de que a constelação familiar acontece somente na família. Mas a constelação familiar, ela acontece o tempo todo a nível macro, né? As histórias estão interagindo o tempo todo. Então, nós fazemos parte de uma grande teia, né, coletiva, que é uma constelação, de alguma forma. E ali mostra duas famílias entrelaçadas, ali pelas questões da história, e que causará impacto em ambas as famílias. Então, é muito interessante, eu não posso falar mais do que isso, porque senão eu vou contar o filme, mas é interessante para ampliar um pouco mais essa visão da constelação familiar sistêmica, entendendo que nós fazemos parte de um grande sistema cósmico, né, e que em alguns momentos nós interagimos de forma mais profunda com outras famílias, certo? Eu espero que gostem, e eu lembro que eu tenho mais de 30 cursos online, também faço atendimentos com tarô para autoconhecimento, os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!